Bom, pessoal, como combinado, né? Nós vamos começar aqui a elaboração da nossa bota, da bota do nosso personagem que está sendo desenvolvida durante o nosso curso. Com as teclas Ctrl Shift, né? Nós vamos selecionar a perna do personagem na altura da canela. Com essa canela selecionada, nós vamos dar um extract nela ou simplesmente copiar a camada, levar para a nova subtool e excluir o que está por trás, né? Dar um delete hidden, que aí a gente fica só com a canela do personagem, né? Como se fosse uma meia. Com essa meia, nós vamos, de acordo com a referência, nós vamos trabalhá-la para que fique um pouco semelhante a esse trabalho de entalhe, né, de placas, como se realmente fosse feita na forja por um mestre ferreiro, né? Que é o que a gente quer, já que o nosso personagem é um anão ferreiro, nada melhor do que ele mesmo fazer sua própria bota, né? Então, com essa imagem de referência delimitada, nós vamos começar o processo de remodelagem dessa espécie de meia, né? Nós vamos preencher os volumes, deixando ela o mais simétrica, não simétrica, mas o mais simples possível, né? Com os shapes mais simples, para que ela fique semelhante a uma espécie de bota, né? Como se ele estivesse calçando algo por cima da musculatura, né? Por cima da pele dele. Então aqui nós vamos usar o Move, o 3Dynamic, o Clay Build Up ou até mesmo o Clay para a gente preencher esses volumes que anteriormente eu tinha dado, né? Como por exemplo do tornozelo, da panturrilha, tentando deixá-la como se realmente fosse algo com volume que ultrapassasse o volume das pernas, né? Esse volume natural, né? Como se fosse algo sintético por cima da superfície da pele. E aí com o trabalho, né, de brush a gente vai tentando alisar, tirando esses detalhes, né, mais ríspidos de ponta de osso e de delimitação de anatomia.
Ao observar a nossa imagem de referência, podemos perceber que a bota, né, que é o que a gente está tentando replicar aqui, ela é composta por 3 níveis de placas, né? O primeiro que eu vou buscar fazer aqui é esse desenho que mede da altura do tornozelo até mais ou menos a metade da canela, né? E para isso, com a ferramenta de máscara, eu vou estar desenhando aqui uma máscara que vai se assemelhar a esse desenho. Eu não quero algo completamente parecido, mas também eu não quero algo que destoe dessa imagem de referência, né? Então, com a ferramenta de máscara, eu vou estar fazendo esse desenho primário, né? Para depois dar um extract dessa forma e começar a trabalhar mais detalhadamente, passo a passo, seguindo os polygroups, né? Com o brush standard, né, e o lazy mouse ligado bem alto, eu vou estar traçando essas linhas paralelas, né, para facilitar a separação dos polygroups, que vão ser determinantes para a definição da forma final dessa nossa caneleira, né, para que ela fique bem angulosa do jeito que a gente vê na nossa imagem de referência. E para isso, a gente vai estar utilizando aqui novamente o laço máscara, na verdade, né, desculpe, para fazer essa separação de polygroups. Lembrando que quando a gente dá o extract, a nova tool ela é separada em 3 polygrupos já, né? A parte da frente, a parte de trás e a borda, que a gente pode estar separando mais à frente, né? Vocês vão ver que eu vou estar utilizando essa marcação já setada para facilitar o processo de separação de polygroups. Eu tentei fazer algo aqui que não deu muito certo, né? Que foi a extração já com o gizmo, né, que não funciona legal, mas o processo mesmo começa a partir de agora, que é essa criação de máscaras, né, para facilitar essa delimitação de polígonos, né, que vão ser criados nessa parte superior e da borda dessa caneleira, né. Vocês podem perceber também que eu continuo tentando aqui puxar essa máscara para fora para tentar deixá-la o mais plana possível, né? Tanto com o gizmo quanto com eu esqueci o nome dessa ferramenta, mas é semelhante ao gizmo, ela tem as mesmas funções, né? Só que ela é um pouco mais antiga, né? E eu tento deixar essa parte um pouco mais lisa, né? Um pouco mais plana. Eu não consigo fazer isso com as ferramentas já setadas pelo próprio ZBrush, então eu pego o Trim Dynamic e o Smooth e tento alisar essa peça para deixá-la o mais simples possível, com a geometria o mais regular possível. Óbvio, também utilizando outras ferramentas como o Clay Build Up e o Trim Dynamic, eu tento deixar essas partes mais regulares para que ela fique mesmo com essa cara de placas, né? Como se fossem escamas, e que essa separação que eu acabei fazendo com o standard, ela fique mais suave, mas ainda assim marcada, né? Delimitada.
Com a separação dessas placas tidas como satisfatórias, né, a próxima etapa do processo é a separação delas em polygroups individuais para facilitar a retopologia, né, com a utilização do ZRemesher, que é uma ferramenta de retopologia simultânea e também instantânea do ZBrush, né? E a gente vai separar esses polygroups, né? E logo após isso a gente dá o ZRemesher, que é um recálculo de malha, né? Que ela deixa a malha mais assertiva, e dependendo da contagem que a gente colocar, ela fica mais ou menos densa, né? O interessante aqui é deixar ela menos densa, e assim ela vai ficar mais reta, né? Com a contagem bem baixa de polígonos, que é o que a gente quer, que é o que a gente está buscando. Essa delimitação bem dura, né, desses polygroups. E logo em sequência o aumento, né, do nível de subdivisão, que vai aumentar a quantidade de polígonos sem que se perca essa dureza alcançada, né, graças ao ZRemesh e essa retopologia aplicada, né. Aqui tá bem zoado, né? Vocês podem ver que a topologia tá bem zoada, e eu vou tentar consertar isso, né? Separando, escondendo alguns polígonos, alguns polygroups, na verdade, né? Para deixar o mais apresentável, né, o possível, sem que se perca, né, o desenho dessa caneleira, né? Porque o interessante aqui é manter esse shape primário dela, né? Aqui vocês podem perceber que eu já dei um ZRemesher, né? E ficou bem zoado ali, mas com o Move a gente consegue ir puxando para consertar essa topologia, óbvio. O Move e também o Smooth, né? Com o Move aqui a gente pode ligar o Backface Mask, né? Que você consegue mexer um lado sem que interfira no outro. E fazendo essa puxada aqui e dando novamente o ZRemesher, vocês podem perceber que a malha ela vai modificando, ela vai acompanhando o Move, né, e deixando o mais simplificada possível, né. Óbvio que aqui a gente tem que trabalhar puxando com o Move, com o Smooth, e também dando o ZRemesher quando com o Z-Modeler selecionado segurando a tecla Alt, né, eu vou passando por cima desses polígonos, né, e eles vão ficando esbranquiçados. Para que eu estou fazendo isso? Vocês podem perceber que a geometria aqui ficou um pouco fora de ângulo, né? Então essa parte alaranjada eu estou tentando deixar ela bem na quina, né, para que ela fique com aquela ponta bem marcada, né, que estava ultrapassando tanto para o lado vermelho ali quanto para o lado azul. E aí, segurando, eu vou e dando move, né, para acertar a geometria aqui, e clico em cima do polígono, do polygroup, e ele automaticamente muda de forma, né? Ele assume uma nova geometria, e com isso eu vou trabalhando aqui, puxando para deixar o mais assertivo possível, né? E óbvio, trabalhando com ZRemesh, dando ZRemesh ali para acertar a topologia. E também podemos utilizar o Polish by Groups, que ele vai alisando os polygroups, deixando a geometria também mais organizada, né? De acordo, a gente vai trabalhando aqui.
Com a topologia bem definida e tida como satisfatória, nós podemos pensar o seguinte: eu quero que ela fique com essa aparência sharp, dura, bem definida, sem que perca essa informação quando a gente aumentar a quantidade de polígonos ou quando nós apertarmos o Dynamic lá em cima, né? Então nós podemos ou ir em Geometry Crease e dar o Crease nos vértices aonde a gente quer que fique com essa linha mais definida, ou simplesmente dar um Crease PG, que já está na nossa área de trabalho, que vai dar um Crease em todos os polygroups, né? E aí essa quina ela fica bem dura, bem marcada, e quando a gente aumentar a quantidade de polígonos ou simplesmente dar um dynamic para ter um preview, ela já vai estar bem definida sem perder essa informação que a gente conseguiu a partir do Zero Mesh e da retopologia dessa caneleira, né? Então essa é uma etapa que é simples, mas que faz toda a diferença durante o processo de criação, né? Principalmente do hard surface. Aqui eu continuo puxando, tentando encaixar melhor, deixar essas bordas mais definidas, um pouco, as que precisam de mais acentuação, mais acentuadas. As que não precisam, não mexo tanto, né? Mas aqui eu estou tendo um trabalho mais de paciência para deixar ela mais assertiva como um todo, né? Na sua totalidade. Uma dica bem importante
é a gente sempre comparar o modelo que a gente acabou de redimensionar, né, trabalhar da retopologia, com o modelo ao qual ele foi extraído, né? Porque como existe uma diminuição na contagem de polígonos, ela acaba saindo um pouco do lugar, diminuindo um pouco, e isso a gente tem que ajustar com o tempo, né? A gente tem que ir lá, sempre voltar no modelo original que a gente pegou como referência, né? Nesse caso aqui, essa espécie de meia, e ir encaixando novamente, né? Dando move se necessário para encaixar nessa topologia, né? Nessa geometria da canela, e ir dando esses ajustes, né? Tanto com o move quanto com a máscara, e aí a gente vai acertando isso com o tempo, né? Mas aqui vocês podem ver que foram poucos os detalhes, só precisou só puxar um pouco com o gizmo para frente para poder encaixar, e com o move mesmo a gente ia acertando essa topologia. Visando trabalhar melhor, né, esse espaço que ele tem no centro, né, que é uma espécie de uma camada, né, que ela se sobressai a esse conjunto de placas mais interno, né. Eu seleciono o Z-Modeler e tento extrudar essa parte de trás, né, jogar ela uma geometria um pouco mais para trás, né. Lembrando que com o Z-Modeler selecionado, ele fica com essa espécie de linhas, ele dá essas linhas nos vértices dos polígonos, né? E a gente pode estar alternando isso a todo momento, a função dele, na verdade, né? Apertando barra de espaço. E aí, na parte anterior, eu extrudei o fundo, né? Porque estava interferindo na hora que eu estava fazendo essa seleção esbranquiçada, né? Segurando o Alt, e interferia na camada de trás, no polygroup de trás. Vocês podem ver que eu fui conferir para ver se estava interferindo e não interferiu dessa vez, então eu consegui extrudar certinho sem que ocorresse nenhuma transposição, né, dessa seleção que era exclusivamente da frente para a parte de trás. E fui lá e extrudei esse polygroup, né, que eu tinha selecionado para frente. E com o Move eu estou acertando aqui, né, para deixar ele o mais novamente o mais regular possível, né, porque querendo ou não isso faz parte de uma armadura, então armaduras, mesmo elas sendo feitas à mão, elas têm um certo nível de precisão, né. Então a partir daí, com o Move puxando, né, para acertar os detalhes, e novamente, né, separando ali as bordas e o fundo em novos polygroups. Para quê? Para na hora que nós formos dar o Dynamic ou aumentar a quantidade de polígonos dando Ctrl D, quando os polygroups estiverem com o crease, né, ele vai continuar essa marca, né, que é o que a gente quer desde o começo, né, nessa quina dura. Sem isso, sem o crease, sem essa separação de polygroups, essa nossa empreitada iria falhar miseravelmente, né, porque na hora que nós dessemos tanto Dynamic quanto Ctrl D, né, para aumentar a quantidade de polígonos, ela iria ficar arredondada e suavizada, e não é isso que a gente quer, né? Então
é isso. Esse é um trabalho novamente de separação de polígonos, nada que já não tenhamos feito antes, né? Então é isso. Continuar separando polígono com polígono com máscara, apertando o Ctrl W para selecionar um novo polygroup, né? Transformar essa seleção em um novo polygroup. E é isso. Não tem muito segredo, não tem mistério. É só sentar a bunda na cadeira e trabalhar, porque essa parte é um pouco chata, mas o final é satisfatório. E seguindo a lógica da peça que a gente acabou de finalizar, né, que são esses dois primeiros lances de placas, esse terceiro conjunto, né, nada mais é do que a repetição do que foi aplicado anteriormente, né? A partir das máscaras a gente faz esse desenho, né, esse padrão geométrico, e logo depois a gente dá o struct para criar esse volume, o accept para consolidar esse volume como uma nova subtool, e a partir daí nós começamos novamente a delimitar os polygroups, e depois disso retrabalhando a topologia a partir do ZRemesher e também do ZModeler, né, para deixar essa topologia o mais simples possível, com a menor contagem de polígonos, mas sem perder essa característica que ela tem, né? Seguindo a referência com essas espécies de dentes e também com esse trabalho de entalhe, né?